Ora viva, neste tutorial vou ensinar sobre como extrair a perspectiva de uma imagem em grelha e fazer a síntese geométrica da imagem, em continuação das matérias anteriores. Primeiro devemos carregar a nossa imagem mediante as premissas lançadas no exercício, mas pronto, de uma forma geral eu posso resumir. Vão escolher 3 imagens das várias que pesquisaram para o exercício de mood board, a partir de um cenário em perspectiva para um jogo, ok? Começamos por determinar uma caneta própria para conseguir desenhar linhas de suporte, ok? Podiam ser qualquer uma delas, só que assim o pincel vai ter variação de espessura, outras terão texturas. Aquilo que nós queremos é uma espécie de caneta técnica, ok? É só uma questão de procurarem. Serve esta porventura também, ok? Fine liner. E temos essencialmente um instrumento que risca com uma espessura certa, ok? Pronto. Pode ser uma destas quaisquer. Podemos escolher aqui também, não há problema. Vocês têm vários presets, de modo que tirem partido deles. Portanto, em Ink será onde irão encontrar as ditas canetas. Aliás, esta é a que está selecionada. Vamos selecionar uma cor viva para que se possa distinguir do resto do cenário. Nós temos o nosso background, que é o nosso cenário. Nós vamos bloquear esse cenário. Vamos criar um layer e vamos chamar a esse layer grelha perspectiva. Pronto, a seguir, para aqueles que o desejarem, podem utilizar instrumentos de pintura, só que isso vai gerar, tem que ter uma mão muito firme para isso, ok? É uma possibilidade, mas aquilo que eu sugiro para a grelha é que usem a ferramenta de linha. Vamos também já agora criar aqui nas opções ok, pronto, não é aqui, nas opções da espessura, vamos aumentar isto ligeiramente mais, eu diria, vamos colocar aqui e vamos fazer umas experiências até percebermos que, ok, a linha funciona e consegue sobrepor-se ao resto. E reparem que já está a funcionar no layer que alteramos, ok? Então vamos tirar isto aqui e vamos inicialmente traçar com base. Este cenário ajuda imenso porque é um cenário feito por man-made, não é? Nós podemos tirar partido de algumas das linhas que estão aqui presentes para encontrar o ponto focal da nossa cena. O ponto focal é onde tudo converge, ok? Se nós agora agarrarmos aqui o centro, reparem como todas as linhas vão convergir da maneira adequada. Eu vou fazer aqui um zoom out. Da maneira adequada, por forma a convergir sempre no mesmo ponto, ok? Algo assim, exato. Reparem como nós conseguimos ter a nossa grelhazinha a funcionar da forma como nós pretendemos. Deixem cá ver agora. Mas vamos manter o vermelho. Ora bem,
Aquela convergência vai nos dar bastante jeito, porque essencialmente aquilo que aponta é o nosso horizonte visual. Portanto, aquilo que nós vamos fazer agora a seguir será apontar para lá, okay? E traçar a dita linha do horizonte. E o mesmo para o outro lado. Tentem manter isto. Okay. Tentem manter a linha mais ou menos alinhada. O ideal era uma só. Pronto. E depois podemos, se assim o entendermos, e vamos entendê-lo, apagar a nossa... apagar aquilo que está a mais, ok? Também podemos, por isso simplesmente, fazer um conjunto de seleção, isso facilita-nos. Fazemos aqui um zoomzito, fazemos um conjunto de seleçãozita aqui, ok? Aliás, até podemos fazer melhor. Eu vou, só por uma questão de, podemos apagar com conjuntos de seleção. Eu vou só apagar aqui nesta zona, sim, mais ou menos assim. Pronto, ok. E del, ok. Eu só deixei ali aquele bocadinho, porquê? Porque eu quero fazer uma linha de fibra pavio, ok. E então nós selecionamos aqui algures a linha, acho que está um pouco acima a mais. Vamos fazer aqui um zoomzito. Isto é para apagar, portanto temos que mudar do modo de apagar, claro. E vamos então criar a nossa linha de horizonte. A grelha, portanto, vai nos ajudar a determinar muita coisa. Por exemplo, se nós quisermos perceber onde é que as janelas andam, conseguimos ver perfeitamente graças ao encontrar este ponto, ok? E também, da mesma forma, a mesma coisa aqui, por exemplo, ok? A linha do horizonte vai continuar naquela outra direção, não é? Porque, na realidade, o espaço do corredor continua para lá da linha do horizonte. E mesmo assim, nós conseguimos perceber mais ou menos onde é que as coisas iriam continuar. Se nós fizermos aqui um zoomzito, conseguimos ver que, portanto, ele vai continuar naquela direção, ok? E provavelmente aqui encontra-se um outro ponto de fuga. Mas para a cena geral, ok? Você já tem o trabalho que é necessário para perceberem como é que tudo o resto se constrói, ok? Por exemplo, agora que temos mais ou menos uma ideia da grelha, ok? E podemos... Algumas destas, eu entretanto criei aqui mesmo muitas linhas, nós não precisamos de tantas, ok? Podemos pura e simplesmente criar aqui uma, ok? Que corresponde mais ou menos ao teto, ok? Isto corresponde mais ou menos à zona onde estão as duas, onde está a janela. Mas, portanto, o teto vai andar mais ou menos, porque tem altos e baixos, não é? Vai andar mais ou menos aqui entre estas duas linhas, ok? Pronto. Nós poderíamos agora apagar algumas delas, porque podem estar a mais, aliás, estão a mais. Vamos utilizar um conjunto de seleção de livre, ok?
Que é basicamente este aqui, ok? E vamos fazer aqui um zoomzito e vamos apagar as linhas que estão a mais. Isto, a maior parte das linhas que eu desenhei aqui foi só mesmo para que vocês tivessem uma ideia do espaço, ok? De que forma é que o espaço está organizado aqui nesta cena e de que forma é que nós conseguimos construir a nossa grelha que nos permite perceber onde é que as coisas estão estruturadas, ok? Eu vou inclusive apagar aqui mais algumas. Podemos essencialmente deixar somente aquilo que nos interessa, que será aqui esta. Ok, eu já não estou a fazer isto muito bem. Nós podemos mudar pura e simplesmente para a nossa ferramenta de pintura, ok? E mudar para o modo de borracha e vimos aqui e retiramos aqui o que está a mais. Aqui a mesma coisa e depois podemos utilizar conjuntos de seleção ou não para facilitar um pouco mais. Isto aqui parece-me, vou reduzir isto aqui bastante mais para ter o aspecto que, ok, são só linhas neste momento. Pronto, algo assim deste género. É uma grelha, aquilo que nós estamos a trabalhar, não é mais nada, de modo que não vale a pena estar a complicar muito o assunto. Podemos vir aqui e vir aqui e agora apagamos isto e fazemos o mesmo para esta e com isto conseguimos fazer o declutter da nossa grelha, ou seja, simplificamos. Pronto, ok, tá. Pronto, temos a nossa grelha. Podíamos ter uma grelha secundária, essa sim com mais linhas, ok? Que nos fossem úteis. Por exemplo, esta é uma forma muito... A grelha serve essencialmente para nós conseguirmos, portanto, continuar a construir os nossos elementos quando estamos a desenvolver uma ilustração de raiz. Por exemplo, grelha perspectiva secundária. Português. Por isso é que não estava a funcionar. Vimos aqui e vamos escolher agora um amarelo ou um verde. Pode ser um verde. Aqui, um verde mais ou menos claro. Ok, pronto. Em termos de tamanho podem ser estes 4.16 pixels. Vamos selecionar tudo, okay, e dá estas linhas, ok? Por exemplo, imaginemos que eu queria construir este pilar a partir da nossa grelha. Não é difícil. O que é que nós temos a fazer? Temos que alinhar, pegar nas linhas, alinhar tudo aquilo que é necessário para o pilar, ok? Assim. Provavelmente ele termina aqui também. Também termina aqui. Segue ali aquela visão, não há crise, visão. A linha vermelha. Acho que já temos quase todas as linhas para o... Mas já agora vamos colocar aqui mais algumas.
Ok. Esta linha secundária, para que não se torne demasiado confusa, nós devemos passá-la para baixo, ok? Então ela fica em baixo. E agora podemos criar um novo layer em cima da grelha de perspectiva principal com uma forma, a forma pilar. Vamos chamar-lhe assim, pilar. Ok, pronto. E vamos escolher uma cor do género amarelo. Ok. Pronto, e podemos continuar a construir o nosso pilar. Okay. Ele essencialmente é construído ou pode ser reduzido facilmente a estas linhas que estamos aqui a ver. Se não quisermos desenvolver o aspecto se não quisermos utilizar formas fixas, formas geométricas simples, ok? Ctrl Z. Como vemos, é? Nós basicamente conseguimos construir uma versão tridimensional deste nosso pilar, ok? Aqui outra, e reparem, eu estou a utilizar neste momento as linhas de perspectiva para conseguir desenhar o aspecto do nosso pilar, ok? Por último, utilizem o Shift quando estão a operar com a linha, porque isso vai vos permitir desenhar linhas a direito. E de repente temos a construção geométrica base do nosso pilar, ok? Isto foi uma construção a partir da forma do pilar, ok? Essencialmente aquilo que nós temos aqui, e nós conseguimos ver isso com relativa facilidade, é que isto são essencialmente paralelepípedos, ok? Se vamos a reduzir em termos geométricos a nossa forma, temos aqui uma caixa, temos aqui outra, temos aqui outra e temos aqui outra, que essencialmente vai alinhar-se com o resto com os restantes elementos vai alinhar-se com os restantes elementos da estrutura que ainda agora acabamos de realizar. Portanto, e agora podemos, essencialmente, eu vou apagar aqui algumas zonas, porque isto torna-se demasiado confuso, ok? Mas, essencialmente, aquilo que acontece aqui é que temos estas formas sobrepostas, é certo, mas são efetivamente figuras geométricas volumétricas, na realidade, paralelepípedos, que ajudam a determinar a forma geral dos nossos objetos, ok? Há aqui zonas que, obviamente, não são assim tão simples de reduzir, ok? Mas são
são adornos que estão a operar aqui neste pilar, ok? Agora, vamos supor que eu pretendo recriar este pilar num outro local. Vamos criar uma nova grelha, ou melhor, não é uma nova grelha. A partir desta grelha vamos criar novas grelha de perspectiva terciária. Vamos escolher aqui um azul. Vamos ver até que ponto é que esse azul se sobrepõe aqui. Não me parece muito mal. Vamos experimentar com linhas e vamos experimentar criar aqui uma grelha auxiliar para o trabalho que pretendemos fazer. Esta está mal feita. Vamos assentar isto mesmo em condições. Aqui mais ou menos. E vamos recriar aqui esta outra linha aqui. O pilar vai ficar mais ou menos no sítio onde nós vamos lançar onde iremos lançar as bases do mesmo, ok? No caso deste pilar, é um pilar que está alinhado com a linha de fuga e com a linha do horizonte. Para nós conseguirmos trabalhar com linhas ou com pontos de fuga de perspectiva, às vezes aqui o que é necessário é aumentar muito a imagem, não é? Nós Resize Canvas 300 e então vamos posicioná-la aqui. Isto pode-se colocar a 0. Acho que se devia colocar a 0 aqui. Pronto, isso. Qual é a vantagem que nós ganhamos aqui? A vantagem é que agora, ao criarmos as nossas linhas para encontrar a linha de fuga do nosso poste, eu vou aumentar isto o máximo possível. Acho que ele não me vai desenhar além da área, ou não, até desenhou, fixe. Vamos aumentar esta linha aqui. Temos este ponto de fuga, certo? Então, daqui nós podemos puxar isto nesta direção, ok? E temos uma zona de espessura que pode servir para o desenvolvimento do nosso pilar, ok? Eu neste momento só estou a tentar encontrar a base. A base será mais ou menos algo deste género, aqui, assim. E depois temos também uma zonazita que corresponde à base daquele outro pilareco mais pequenino que está aqui, ok? Pronto, e então agora a partir daqui o que é que nós fazemos? Podemos definir, para já podemos, vamos criar novo layer, ok? Este é o pilar secundário. Ok? Vamos dar-lhe aqui uma outra cor. Eu acho que vou escolher o magenta, ok? E daqui para cima vamos subir com estas linhas, assim, 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 e com isto temos essencialmente aquela base. Podemos voltar à nossa grelha de perspectiva terciária. Vamos escolher aqui um azul, o nosso azul novamente, e vamos tentar selecionar aqui
uma altura adequada para o nosso pilar. Será mais ou menos aqui. Okay? Pronto, e qual é a vantagem que nós temos aqui? Agora, se selecionarmos novamente a cor magenta e formos ao pilar secundário, nós conseguimos perceber que o nosso pilar termina algures aqui, assim, ou pelo menos aquela forma inicial. Depois continua aqui, ok? Faz isto, ok? Esta zona mais pequena fará algo deste género. Idealmente nós utilizamos os pontos de fuga. Eu vou simplesmente simplificar agora a minha vida. Okay. Isto será a base. Aqui podemos definir de forma semelhante a caixa, a forma como ela se fecha ali em cima. Vamos só ligar isto aqui. Aqui, nesta zona. Okay? E isto agora vem para lá. E a caixa ficaria mais ou menos aqui. Acho que larguei cedo demais. Ficaria mais ou menos aqui. Assim. O pilar de topo vem um pouco mais adiante. Portanto, aqui o que nós podemos fazer será posicioná-lo mais adiante. Vamos criar aqui uma linha de apoio, tá? Vamos criar aqui outras duas que correspondem mais ou menos ali àquelas outras linhas que estão em baixo, aqui. E agora sim podemos começar a unir essas mesmas linhas. Aqui uma, aqui outra, aqui outra. Até nem está muito direitinha, mas pronto. E aqui temos o pilar que sobe cá para cima. Há aqui algumas coisas que não dá para perceber muito bem, mas eu assumo que o pilar que está aqui em cima seja essencialmente algo que de menores dimensões, ok? Não vamos continuar a acrescentar aqui tantas linhas, porque senão não nos conseguimos controlar. Eu vou só puxar isto aqui mais ou menos onde ficaria o pilar de topo. Okay. Vamos puxar isto aqui para cima, puxar este aqui para cima. Ok? Pronto. E agora, por uns momentos, vamos desativar as restantes linhas. Isto acaba por ser um misto de grelha e de pilar. Aquilo que eu vou fazer será, vou utilizar conjuntos de seleção para me ajudarem a libertar aquilo que está a mais. Okay? Se depois quisermos, podemos perfeitamente apagar aquilo que efetivamente está a mais com uma ferramenta de borracha, ok? Que é aquilo que eu vou fazer agora a seguir. Agora vou apagar aqui esta. Ou seja, eu vou deixar somente aquilo que seria visível em termos do nosso pilar, ou pelo menos em termos da base genérica do nosso pilar, ok? Vamos apagar isto aqui. Isto provavelmente também desaparece atrás da superfície do volume do pilar, ok? Eu creio que aquilo que acontece aqui
E isto tudo é para desaparecer, obviamente, então vamos facilitar as coisas. Utilizemos conjuntos de seleção onde houver necessidade, não vale a pena estarmos a perder muito tempo com, com isto. Okay? Se apagarmos, por exemplo, a coisa fica mais ou menos resolvida. E podemos fazer o mesmo aqui também, já agora. Okay? Então, e onde nós quisermos podemos utilizar conjuntos de seleção livres para apagar aquilo que estiver a mais. Pronto. E depois é só uma questão de reconstruir aquilo que for necessário. Desativar e de selecionar o conjunto, senão só conseguimos desenhar em cima dele. Vou puxar isto aqui um pouco mais para fora. Se virem que o ideal é manterem as linhas e só apagarem o estritamente necessário, façam-no, ok? Isto é essencialmente uma redução geométrica, aquilo que eu estou a fazer, portanto eu não estou a procurar ser muito rigoroso, embora em termos de desenho é conveniente que o seja quando chega à altura de o fazer. Por exemplo, eu aqui estou a questionar se esta linha está correta ou não. Eu vou pegar aqui e vou apagar esta linha. Não me está a agradar, ok? Apagam, deselecionam. E agora, okay, com a linha, novamente com a ferramenta da linha, vamos recriar o pilar, ok? O pilar terá mais ou menos a mesma espessura, ok? E ele vai terminar algures aqui, assim, ok? Depois, aqui o que nós podemos fazer é fechar isto aqui, assim. Ali em baixo temos que apagar as coisas. Ativar aqui a borracha. Ok. E parte do pilar fica resolvido desta maneira. A partir daqui, aquilo que iremos fazer será limpar a forma de maneira a que se torne uma figura só. Okay? Para isso temos que ir alternando entre imagem de fundo e imagem e o trabalho só de linha, ok? Por exemplo, eu neste momento estou a aumentar um dos braços do pilar porque me parece mais realista que ela esteja alinhada com uma das faces do pilar, uma vez que ela não é tão grossa quanto o pilar. Portanto, estou a fazer os ajustes necessários de forma a que se pareça mais com o pilar original da figura.
Agora a seguir, aquilo que iremos fazer será conjuntos de seleção com base na varinha mágica, ok? E vamos utilizar esses conjuntos de seleção juntamente com o Paint Bucket Tool, com o balde, para pintar essas zonas selecionadas. Dessa forma conseguimos começar a colorir a figura que nos propusemos desenvolver. Primeiro um tom mais claro e depois um tom mais escuro. Para tal temos que ir procedendo a ajustes, mesmo inclusive nos matizes. Por exemplo, eu considerei que agora aqui esta cor mais próxima da luz precisava de ser um pouco mais clara, e com o conta-gotas, ok? Podemos utilizar cores da própria imagem, selecionar outras áreas que estejam mais longe da luz, desta feita com a varinha mágica, e preenchê-las com um tom mais escuro. Pelo menos estes são os tons iniciais, ok? Que irão dar alguma profundidade à nossa figura. A seguir, aquilo que iremos fazer será, como os conjuntos de seleção não são perfeitos, e atenção, nós temos que ir alternando com os conjuntos de seleção a partir do layer que tem as linhas e depois pintar no layer para distrito à pintura em si. Aquilo que nós temos que fazer é ir pintando as zonas que ficaram abertas, ok? Isto, com o tempo, nós não vamos deixar estas zonas abertas. Aquilo que irá acontecer é que já iremos desenhar por forma a não haver estas falhas e em todo o caso, com a ferramenta pincel, podemos depois rapidamente terminar a pintura por forma a termos áreas mesmo bem acabadas. De seguida, podemos, tirando como tendo em mente o pilar original, criar as zonas que correspondem a detalhes, porque já temos um volume a partir do qual conseguimos extrapolar mais ou menos onde é que estarão. Okay? Neste caso, vincos que correspondem a zonas de painel. E outra coisa que devemos fazer é não só traçar a linha que corresponde ao vinco, à junção, à união mais escura do painel, mas também os valores que correspondem à zona de brilho, de interseção entre painéis. Então escolhemos um tom mais claro e traçamos esse tom mais claro sobre, logo imediatamente abaixo da linha mais escura. Portanto, com este tipo de tratamento conseguimos ter uma ideia de vinco entre painéis mais bem conseguida.
Nesta fase, aquilo que iremos fazer será criar um novo layer para uma zona, para as zonas mais escuras, e agora começamos a trabalhar em sombras. Normalmente aquilo que podemos utilizar enquanto ferramenta será o aerógrafo, ok? Que basicamente dá um efeito de lata de projeção de spray, de lata de tinta. Escolhemos um tamanho de pincel adequado e tentamos escurecer algumas zonas, ok? E vamos vendo como é que as coisas decorrem. Essas zonas escuras não ficam somente na parte mais escura, do outro lado da luz projetada, mas também, e como vemos aqui, é aplicada aos poucos na base da figura e não só, também numa lateral que esteja mais visível à luz, como é esta lateral que temos aqui em frente. E vamos trabalhando tanto numa zona como noutra. Na fase seguinte, aquilo que iremos fazer será criar um novo layer, desta feita para áreas mais escuras, mais claras, peço desculpa, e vamos trabalhar exatamente o mesmo que trabalhamos com a zona mais escura, só que desta vez o tom branco com com a sobreposição em multiply vai nos permitir clarear sem estar a manchar com um branco demasiado vivo o painel ou outras zonas da figura. E como veem, também acrescenta alguma textura ao dito painel. De novo, isto é fazendo experiências, e esta é a vantagem dos layers, é que nós conseguimos fazer essas experiências, e se não nos agradar podemos apagar somente parte do trabalho, e não estaremos a apagar todo. Aqui ocorre um erro. Eu ativei uma ferramenta que é um pincel triplo que vai gerar pintura em várias zonas da imagem, e isso é algo que está errado. Portanto, eu nesta fase venho atrás e limpo isto que acabei de fazer.
Nesta fase seguinte, aquilo que iremos fazer será acrescentar mais algumas zonas de brilho, desta vez com uma ferramenta, com características de ferramenta com menos, com uma espessura mais diminuída, e acentuamos as arestas dos painéis. Não só dos painéis, mas as arestas mais visíveis, visíveis no sentido visíveis para a luz, aquelas que estiverem mais próximas da luz, por forma a acentuar o volume da nossa figura. Voltamos a trabalhar um pouco mais a zona escura, particularmente a transição onde a nossa figura assenta no chão, porque pronto, é uma característica dos objetos que se encontram encostados a uma outra superfície, que tem algumas zonas mais escuras, ok? Precisamente nessa interseção. Aqui acrescentamos mais algum detalhe de painéis extra que ainda não tínhamos trabalhado. Começamos com as zonas escuras, ok? E tentamos extrapolar o posicionamento destas em relação à nossa imagem original, ok?
De novo, vamos clarear algumas zonas em torno dos painéis, por forma a acentuá-los. Entrecruzando com zonas que manifestamente são mais claras. Okay? Portanto, isto é mesmo trabalho de arestas, trabalho de transição entre as zonas vincadas que separam os painéis e inclusive as arestas mais expostas do pilar. Daqui em diante, além da texturização que estão a ver, eu irei começar a pensar na decoração da figura, uma vez que a figura original é também ela decorada com laranja. Vamos precisar de um novo layer dedicado a essa pintura e de início aquilo que iremos fazer será traçar linhas, ok? De uma forma muito semelhante àquilo que fizemos para o genérico da figura. Desta feita já conseguimos traçar com outra segurança, uma vez que a volumetria da figura já está mais bem delineada e essencialmente tentamos seguir o modelo da figura que já existe num outro na figura na posição original. Estas linhas vão nos permitir depois, a posteriori, preenchê-la enquanto áreas, ok? E para isso utilizamos vamos alternando entre o Paint Bucket Tool e instrumentos normais de pintura, de pincel, para preencher as zonas que entretanto não tenham ficado bem corrigidas, ok?
Quando por fim tivermos tudo já bem pintado, vamos movimentar a pintura para baixo das zonas que foram clareadas e escurecidas. E dessa forma, esta pintura vai tirar partido da pintura base do pilar, que é ter algumas sombras, algumas texturas projetadas e sobrepostas sobre essa cor, dando um aspecto mais realista como se a pintura fizesse parte do pilar e não sobrepondo-se de uma forma tão limpa sobre o trabalho de sombras que entretanto estivemos a desenvolver. Iremos proceder às correções que acharmos que devemos fazer, acrescentando zonas mais escuras ou rasgando zonas da pintura que entretanto já não nos interessa. Nesta fase em que eu tenho a pintura e a volumetria de uma forma geral mais bem estabelecida, é a fase em que vamos iterando à frente e atrás aquilo que é necessário escurecer ou aquilo que é necessário clarear.
Algumas vezes aquilo que nós necessitamos é de utilizar conjuntos de seleção para retirar zonas de pintura que se sobrepõem à imagem e que dão um aspecto de glowing ou de escuridão em torno, uma espécie de aura negra ou escura em torno da figura que estivemos a desenvolver. E nunca é demais estar a melhorar as zonas que correspondem a arestas mais vincadas, como aquilo que eu estou a fazer de novo neste painel.
algumas linhas que entretanto tenham ficado demasiado sobrepostas em relação à pintura, nós podemos ir apagando. E aqui de novo vê-se as vantagens de trabalharmos em layers, ok? Erros que entretanto não nos apercebemos de desenvolver em termos de pintura, podemos voltar atrás e apagar. Nesta fase final eu vou dar apenas mais alguns retoques na zona onde o objeto assenta sobre sobre o chão da imagem de background. Para isso eu vou utilizar um conjunto de seleção de uma forma muito semelhante àquele que utilizei noutras alturas, que é um conjunto de seleção que me permite desenhar vetores, ou seja, linhas a direito, porque é aquilo que se adequa melhor nesta fase, okay, em que eu preciso de início de uma sombra mais bem definida, até porque nós temos sombras na imagem que também estão da mesma forma bastante definidas, ok? Eu estou essencialmente a projetar a sombra de um dos elementos da volumetria, vou preenchê-la com um tom mais escuro e depois farei mais alguns ajustes por forma a haver uma transição entre essa sombra e o resto e o restante do assentar da nova figura em relação à imagem original.